Estamos aqui mais uma aula da mentoria Capacitando Vencedores. E hoje nosso querido Douglas, que vai estar ministrando a aula. Ele já está online aí. Vamos ativar o som e o vídeo aí, Douglas, para eu já colocar você aqui para falar. E aí teremos mais uma aula abençoada com todos aqui hoje. Essa mentoria está sendo muito melhor do que eu imaginava. Aleluia! E aí, querido Douglas? Paz, pastor, tudo bom? Paz, tudo ótimo. Vou fixar você aqui, eu que vou ficar de moderador aqui hoje, mas agora a gente conseguiu mudar o link, não preciso mais ficar aprovando, então todo mundo que clica no link já entra direto. Então, mas eu vou ficar por aqui supervisionando, se precisar de mim, só chamar. Ok. E assim como o Israel falou, verdade, em terceira semana já, rapidão, daqui a pouco acaba. Então, vocês não perdem nada não, aproveita. Aleluia. Vou fixar seu vídeo aqui, destacar, pronto. Agora está contigo. Ok. Paz, queridos. Privilégio, né, poder compartilhar algo aqui da parte do Senhor, né, com os irmãos. Meu nome é Douglas Almeida, né, não sou parente do pastor Rafael Almeida, sou discipulador aqui na Igreja Videira, aqui em Goiânia, e hoje eu me considero como empresário. Mas no meu começo eu não era um empresário, hoje eu já vejo como um empresário mesmo, o que Deus tem feito comigo, né, nesses dias, nesses anos, ao longo do tempo que eu estou aqui na igreja. Eu sou muito privilegiado, de fato, de fazer parte dessa igreja, né? E gostaria de falar para vocês que o tema que eu escolhi é fé para empreender e ousadia para permanecer. É porque, de fato, nós precisamos, né, de ter fé. Empreender, nós precisamos de muita fé e ousadia também para permanecer. E eu vou dar um testemunho meu, né, de quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava já na área administrativa. Assinei minha carteira com 16 anos de idade, eu já tinha um anseio, um desejo de ser um empreendedor. Só porque ao longo desse período, esse sonho meu ele foi roubado, né? Que eu tinha um sonho muito grande de empreender, porque eu cresci com meu pai sendo um empreendedor. Porém, meu pai ele era um empreendedor, mas meu pai nunca foi um empreendedor de sucesso, né? Meu pai nunca teve sucesso na vida dele como empreendedor. Mas eu olhava para ele, eu tinha esse desejo, esse anseio no meu coração muito grande de ser um empreendedor, porque eu olhava nele, eu tinha esse desejo no meu coração. Mas eu fui trabalhar nessa área administrativa. E com 20 anos de idade, eu resolvi empreender a primeira vez que eu fui empreender. Eu abri uma loja de colchão, né, na época ali na região do setor Garavelo. Eu abri uma loja lá de colchão e junto com meu irmão de sócios. E esse primeiro empreendimento meu, ele não foi para frente, ele não deu muito certo. Foi um ano mais ou menos, não deu muito certo. E nisso, os matadores de sonho já haviam se manifestado ali naquele primeiro momento, quando eu fui abrir essa primeira loja, né? Quando eu fui começar algo assim, que eu tinha esse desejo no meu coração, né? Eu lembro, quando fala de matadores de sonho, eu lembro muito lá de 1 Samuel, do capítulo 1, né, da vida de Ana. A Bíblia fala que Ana, o sonho dela era ter um filho, né, que ela era uma mulher estéril. Ela tinha um sonho muito grande de ter um filho. Mas aí as pessoas próximas, né, os matadores de sonho, acaba que mataram os sonhos delas ali, né? Alguns, né, às vezes até pessoas próximas mesmo de você, vão tentar matar o seu sonho, de fato, de empreender. Às vezes é uma pessoa, um parente próximo, né? Você fala que você quer ter algo, que você quer montar algo, as pessoas que desacreditam em relação a isso. Eles de fato falam que melhor não é aquilo. Até inclusive, até quando com 20 anos eu já estava casado, até quando eu fui abrir o meu primeiro negócio, a minha esposa falava assim, não, mexe com isso não, esse negócio de empreender não dá certo, tem que trabalhar para os outros mesmo e tudo é o melhor. Então, logo com 21 anos, quando o primeiro empreendimento meu fracassou durante um ano, eu desisti dele, eu desanimei, porque veio as lutas, as dificuldades, eu desanimei com ele. Aí, então, eu entrei no mercado de trabalho como vendedor, foi a minha primeira experiência como vendedor. Aí comecei trabalhando em uma loja de móveis e tudo, mas o primeiro momento que eu iniciei como vendedor, eu tinha um alvo. Eu comecei numa loja de móveis, mas eu tinha um alvo que eu olhava aqueles vendedores de concessionária, eu falava assim, um dia eu quero ser um vendedor de concessionária. Esse era o meu sonho. O meu desejo era esse, de ser
um vendedor de uma concessionária, de andar, né, com aquela gravata, ter uma mesa só para mim, esse era o meu sonho. Então, ali eu fui trabalhando como vendedor ao longo da minha vida, mas sempre aquele desejo de empreender queimava no meu coração. Mas eu havia desanimado com essa vontade de empreender. E eu já havia, de fato, decidido no meu coração, falar assim, não, realmente, eu creio que eu nasci foi para trabalhar para os outros mesmo, ser um CLT na vida. E eu comecei a ter essa convicção no meu coração. Porque foi tão interessante, irmãos, que Deus, né, foi fazendo algo na minha vida, eu fui chegando naquela posição que eu gostaria, que era trabalhar como vendedor de concessionária. Eu cheguei a realizar esse sonho. Só porque é tão interessante que, quando eu comecei a trabalhar como vendedor de concessionária, eu falei, agora eu estou muito bem realizado. Agora eu estou totalmente satisfeito. E algo começou a acontecer na minha vida ali dentro da concessionária. Quando foi 2014, 11, 12, 13 de setembro de 2014, eu fui no encontro, né, da igreja. Fui lá no encontro da videira. E lá minha vida começou a ser mudada. É tão interessante que lá, na hora da palavra de restauração dos sonhos, no encontro, Deus me trouxe a memória daquele sonho que eu tinha de ser um grande empreendedor. Quando eu voltei do encontro, que eu comecei a trabalhar, irmãos, acredite em mim, né? Aquele sonho que eu tinha de ser um grande vendedor de uma concessionária, aquele sonho acabou na hora, imediatamente, foi instantâneo, né? Aquilo ali foi encerrado na minha vida. E eu já perdi a alegria de trabalhar na concessionária, que lá não tinha mais motivação, e eu era um vendedor, assim, top 10 lá na concessionária, eu era destaque nas vendas, eu cheguei a ter salário de 12, 14 mil reais na concessionária. E então, o que acontece? Eu trabalhava, ganhava muito bem, a minha esposa trabalhava, porque minha esposa tinha formado, enfermagem, tudo, ela era técnica de enfermagem, trabalhava. Eu ganhava muito bem, eu constantemente falava para ela, sai desse serviço, né? Você não precisa trabalhar mais, você não precisa ficar trabalhando, cansando, se matando de trabalhar. Eu falava para ela, eu falava, pode parar de trabalhar, né? Que eu dou conta de sustentar a casa, eu estou aqui, tudo, e vai dar tudo certo. E eu falava para ela constantemente para ela sair desse trabalho. Ela nunca queria sair, porque ela falava que ela tinha muita vontade, e nós tínhamos 2 filhos na época. Eu falava para ela, sai, vai cuidar dos nossos filhos, né? Eu pedia para ela constantemente. Aí, queridos, olha só, nós fomos para o encontro. Lá no encontro, Deus falou muito comigo e falou muito com ela. Lá para cá, as coisas começaram a mudar nas nossas vidas. A primeira coisa foi isso, ó, que eu cheguei na concessionária, eu perdi a alegria totalmente daquele trabalho. E eu peguei e decidi sair do trabalho. Falei assim, eu vou sair, que eu vou empreender, eu preciso mexer com alguma coisa para mim, eu quero trabalhar para mim. Deus falou que vai me abençoar, eu trabalhando para mim, eu tendo o meu próprio negócio, é isso que eu quero. Eu fui pedir conta do emprego, irmãos. Olha só para você como que é as coisas. Pedi conta do meu emprego, saí do emprego. A minha esposa, de repente, ela também vai e decide sair do emprego. Simultaneamente, nós dois pedimos conta do emprego. A hora que nós nos deparamos, né, com a renda que nós tínhamos, de repente nós não tínhamos nenhuma renda. Nós não tínhamos mais nada, eu e ela, sem nenhum tipo de renda. E pensa, 2 pessoas desempregadas em casa, sem nenhum propósito, sem nem algo na mente para fazer. Eu não tinha nem algo assim preparado, pensado, falar, não, é isso que eu quero mexer na minha vida. Mas aí eu comecei a orar, falei, Senhor, eu preciso de algo, Senhor, me dá uma estratégia. E eu pedia muito a Deus, e orava, pedia ao Senhor, Deus me dá uma estratégia para mim poder, de fato, fazer algo, de fato, realizasse o meu sonho como empreendedor. Aí, de repente, irmãos, uma oração de manhã lá no prédio, estava lá na oração, de repente Deus vai e fala comigo da seguinte forma, né? Eu vou te mostrar o que é para, de fato, para a sua vida, o que é para você empreender. E eu tinha um primo meu que ele mexia com ar-condicionado, né? Eu trabalho com ar-condicionado, eu estou em empresa hoje em instalação, manutenção, serviço, reparo em geral de ar-condicionado residencial, industrial. E meu primo mexia com ar-condicionado, eu fui pedir para ele, falei assim, primo, eu estou querendo aprender a mexer com ar-condicionado e tudo, eu queria saber se você me ensina, se você tem disposição de me ensinar. Ele pegou e falou comigo, ele falou assim, eu te ensino, você pode treinar, mas não é fácil e demora um tempinho para você aprender. Eu também não tenho condição de te pagar,
para você trabalhar comigo. Se você quiser trabalhar dessa forma, eu falei, amém, pode ser, eu quero aprender. E, irmãos, eu passei durante 6 meses, né, com a reserva de emergência, pouco dinheiro que eu tinha, comecei a empreender. No final de 2014 para começo de 2015, eu comecei a trabalhar com ele, aprendendo. Eu fiquei 6 meses trabalhando, aprendendo, trabalhando, fazendo curso, assistindo e tentando aprender para mim trabalhar para mim mesmo. E eu fui aprendendo algo com ele ali, de fato, ali. Deus foi me ensinando, eu fui aprendendo. Eu comecei a trabalhar com ar-condicionado. Olha, irmãos, você empreender, por que nós precisamos de fé para empreender? Porque o primeiro ano e o segundo ano são os anos mais difíceis que nós podemos passar como empreendedor. Todo negócio que nós vamos iniciar, todo negócio que você vai iniciar, né, você pode ter certeza que você vai ter, de fato, uma dificuldade no início. Porque no início nada é fácil. Beleza, comecei a trabalhar com ar-condicionado. Com meu primo, comprei as ferramentas e tudo, eu fui trabalhar. Eu acho interessante porque, na época, eu era um prestador de serviço. Eu trabalhava sozinho, tinha um carrinho velho para trabalhar as ferramentas e tudo, e eu trabalhava sozinho, não tinha ajudante, não tinha ninguém, eu trabalhava sozinho, atendia sozinho, tudo. Eu que fazia a parte comercial, administrativa, tudo era eu. Então, eu era um prestador de serviço ali, disposto a crescer e anseio de crescer. Ah, irmãos, eu percebi algo, que aquela renda que eu tinha, que era uma renda muito boa como vendedor de concessionária, de repente eu me deparo com uma renda muito, muito, mas muito baixa mesmo, quase insignificante, próximo daquilo que eu ganhava. Mas só que eu percebi algo, essa semana, na conferência de pastores agora, eu tive uma revelação de algo da parte do Senhor, né? Que aquele tempo que eu passei de dificuldade, eu estava sendo forjado ali no estilingue. No estilingue era o quê? Eu estava sendo puxado para trás para ser arremessado lá na frente, experimentar de algo que eu nunca imaginei que eu poderia experimentar, igual eu tenho vivido hoje. Então, ali, o que aconteceu? Deus começou a fazer algo na minha vida, ali trabalhando. Olha, um pensamento que eu sempre tive na minha cabeça, e eu quero também falar para você que quer ser um empreendedor, você que quer montar algo, você que quer ter algo na sua vida, né? Você começa pequeno, mas sempre pensando grande. Eu comecei pequeno, eu sempre pensava grande. Eu nunca pensei pequeno. Aí era interessante. Vou falar para vocês qual foi o momento da virada de jogo da minha vida. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, irmãos, porque os 2 primeiros anos, né, o primeiro momento ali foi muito difícil para mim. Eu vou te falar qual foi o momento que, de fato, algo aconteceu na minha vida. Mas, ó, para você ver, eu trabalhava ali, eu não tinha um escritório, eu não tinha nada, não tinha um computador, não tinha nada para trabalhar. Aí era tão interessante, às vezes eu estava em casa, porque não tinha nenhum tipo de atendimento, nenhum cliente para atender. Aí aparecia um serviço, um cliente me ligava, o cliente falava assim, Douglas, quanto que é para fazer uma manutenção no ar-condicionado? Eu passava o preço. Aí o cliente falava assim, mas você tem disponibilidade para hoje? Que eu tenho uma certa urgência. Aí o que eu fazia, irmão? Eu falava assim, ó, eu vou desligar a ligação, eu vou dar uma olhadinha na minha agenda e daqui 3 minutinhos eu te retorno. Eu vou dar uma olhada na agenda, eu sabia que eu não tinha nenhum serviço, não tinha nada. Mas eu parava e falava assim, só um minutinho que eu vou dar uma olhada na minha agenda e já eu te retorno para poder te falar qual o dia que eu consigo te atender. Não tinha ninguém, irmão, estava em casa. Passava 2, 3 minutinhos, eu ligava para o cliente e falava assim, olha, o que acontece? Eu consegui um encaixe aqui para me te atender mais rápido, eu vou te atender hoje ainda, então daqui a pouco eu estou chegando aí na sua empresa, na sua residência para te atender. O cliente ficava super satisfeito. Falava, uau, ele desmarcou, né? Ele reorganizou a agenda dele para me atender, mas não era porque eu não tinha ninguém, mas eu já pensava grande. Eu falava assim, eu estou chegando no meu escritório, eu fiz uma parte do meu quarto ali como meu escritório, era meu escritório, e eu falava, vou olhar na agenda e tal, e tudo era, eu pensava grande, já como se eu já tivesse uma estrutura gigante como empresa, sabe, irmãos? Eu já tinha esse pensamento. Mas eu quero te falar algo. Deus é um Deus de propósito. Deus nos coloca com pessoas que têm propósito. Né? No começo de 2015, né, no meio de 2015, mais ou menos, o pastor Rafael Almeida anunciou uma primeira não, né? Eu acho que ele já vinha com um projeto caminhando, mas ele anunciou que teria uma reunião dos empreendedores radicais e falou desse projeto no culto. E nós tivemos uma reunião lá no Auditório das Águas. Nós éramos cerca de 30
40 irmãos lá naquela primeira reunião, e eu pedi para o pastor para poder participar. Sabe, irmãos, durante a semana eu orando, pedindo a Deus, Deus mandasse um recurso financeiro para mim fazer os meus cartãozinhos de visita, que nem cartão de visita eu tinha. Deus foi lá e me deu um serviço, eu paguei esse cartão de visita, porque o pastor Rafael comentou que iria trocar cartão de visita lá na reunião e tudo, e que era bom os irmãos irem preparados. Eu fui lá, mandei fazer os cartões, e cheguei na reunião já com o meu cartãozinho no bolso, né? Tinha que levar um lanche, eu custei levar o lanche. Cheguei lá com refrigerante lá mais ou menos só para o lanche, não dei conta de ofertar nada naquele momento. Cheguei ali naquela primeira reunião e já cheguei ali entregando meu cartãozinho, já criando relacionamento, network ali com o pessoal que eu nem conhecia, muitos eu nem conhecia ainda. Fiquei já fazendo aquele relacionamento, criando vínculo ali com os irmãos, distribuindo cartãozinho. E o pastor Rafael foi e comentou que ele faria um guia dos empreendedores radicais, ia entregar, distribuir gratuitamente no culto para mais de 5.000 pessoas, né? Aí eu fiquei empolgado com aquele negócio. Nisso, irmãos, nesse trâmite, desse acontecimento dessa reunião, já tinha 2 semanas que eu estava procurando emprego. Eu já estava procurando emprego para me voltar para o mercado de trabalho. E apareceu vários empregos. Eu vou esperar essa primeira reunião. E quando chegou lá que falou a respeito do guia, eu falei, agora eu vou esperar para fazer o guia dos empreendedores radicais. Eu peguei, consegui um dinheiro emprestado para eu poder participar desse guia dos empreendedores radicais. Na época era R$150 que você pagava pelo guia. E eu peguei esse dinheiro emprestado, coloquei meu nome lá no guia, aparecemos lá no guia. Primeiro culto que saiu, na primeira semana, apareceu 2 serviços para mim. Eu paguei os 150 que eu tinha pegado emprestado, e eu já comecei a ficar animado com o negócio. Falei, parece que esse negócio vai ser bom. E foi aparecendo serviço, sabe, dos irmãos da igreja mesmo, dentro da igreja, aparecendo muito serviço. Acabou que apareceu a oportunidade de fazer o segundo guia, eu participei novamente, aí logo eu animei, já desisti de voltar para o mercado de trabalho, no CLT. Eu falei assim, agora eu vou focar no meu negócio. Comecei a focar no meu negócio. E Deus foi nos prosperando, Deus foi, de fato, dando estratégia, algo foi acontecendo. Eu fui trabalhando e, de fato, cliente. Hoje, irmãos, assim, hoje, 90% dos clientes meus são irmãos da igreja, né? Fruto de um relacionamento, de vínculos, né? Então, Deus foi movendo e fazendo algo da minha vida, tá? Mas eu tomei uma decisão na minha vida um dia. Nas minhas orações, eu sempre orava, falava assim, Senhor, eu quero trabalhar, eu quero fazer algo que eu possa, de fato, servir ao Senhor com tranquilidade, em paz, sem preocupação, eu posso ofertar na vida de outras pessoas. Eu sempre orei pedindo ao Senhor que o Senhor mudasse a minha história. Porque, de fato, irmãos, na minha família, nós não temos muito histórico de prosperidade. Na minha família, hoje, né, nós não temos muito histórico de pessoas que prosperaram empreendendo, montando seu próprio negócio. Então, eu queria ser alguém diferente. Eu havia passado por uma conversão, eu tinha um Senhor na minha vida. Eu precisava de favor. Olha, uma das coisas que nós não podemos menosprezar nas nossas vidas, nós devemos valorizar muito, é o favor de Deus sobre nós. Sabe por quê? Tudo que você pensar em montar hoje no seu negócio, tudo que você pensar em fazer, você vai se deparar com um mercado gigantesco, com vários concorrentes. Isso é fato. Deixa eu te falar, se você for olhar para os seus concorrentes, você for olhar para a extensão do mercado, a quantidade de pessoas que fazem aquilo que você tem vontade de fazer, você vai ser engolido pelo mercado. Esse tempo atrás, eu estava conversando com um rapaz que ele é instalador também, mexe com ar-condicionado. Aí ele falou para mim, falou assim, nossa, esse ramo nosso está muito saturado. O que você acha, Douglas? Eu falei, pois é, você acha que está saturado? Ele falou assim, tem instalador demais, tem gente demais mexendo com ar-condicionado, é muita gente. Né? A visão dele é essa. Mas já na minha visão, qual que é a minha visão? Eu ando passando nos lugares, fico olhando e falo, nossa, aqui não tem ar, aqui dá para colocar mais ar. O tanto de ar que tem para consertar aqui nessa cidade. O tanto de espaço para colocar ar ainda que tem aqui nessa cidade. Minha visão é diferente, sabe? Mas eu fico lembrando quando Moisés mandou aqueles 12 espias para espiar a terra de Canaã. Eles voltaram, né? Os espias voltaram,
cada um voltou com um relatório de forma diferente. 10 voltou com um relatório muito negativo. Esses 10, o que eles falaram? Aquele povo lá só tem gigante naquela terra, e eles vão nos esmagar igual um gafanhoto. Esse foi o pensamento dele. Já o pensamento de Josué e Caleb, qual foi o pensamento dos dois? Eles é muito grande. Dificilmente nós vamos errar uma pedrada neles. Dificilmente nós vamos errar algo ali na vida deles. Então, a nossa convicção, o seu pensamento a respeito do seu negócio, de que Deus colocou no seu coração, tem que ser um pensamento positivo a respeito. Independente se o mercado já está defasado, se está saturado, se não está, você entra por esse caminho e você ora a Deus e pede favor para o Senhor. O Senhor vai nos dar favor. O povo de Deus tem que ser assim, o povo de Deus tem que ser diferente, irmão. O povo de Deus ele tem que ter favor. O Senhor, de fato, olha para nós e nos abençoa porque ele olha para nós e vê Jesus em nós. Sabe? Nós temos que, de fato, ter essa percepção. E você, uma percepção positiva a respeito do seu negócio. Muitas das vezes a tendência nossa é, de fato, de amaldiçoar o negócio, de amaldiçoar aquilo que Deus nos deu. Nós nunca deveríamos ser assim. Nós deveríamos ser aqueles que abençoam. O que o Senhor colocar na sua mão, ele abençoa. Então, assim, acredite, muitas vezes, você sair do CLT para você ir para algo que você vai empreender, algo que você quer fazer, ou de repente você trabalha no CLT e você quer ter uma renda a mais a respeito daquilo que você está ganhando, você quer empreender em algo, você tem então a percepção que crescer às vezes dói, crescer não é fácil. Eu mesmo sou testemunha disso, eu estou passando por um processo ainda, né, dos meus clientes se acostumarem com isso, porque antes eu era um prestador de serviço, eu era aquele cara que ia lá e prestava o serviço, fazia o serviço, eu mesmo voltava para casa, emitia a nota, eu mesmo recebia, então o meu papel era esse. E hoje, às vezes, né, como eu tenho algumas equipes trabalhando, nós estamos com 2 equipes trabalhando, eu tenho as equipes que trabalham para mim, então os funcionários, às vezes tem um serviço que eu presto serviço há 5, 6 anos, quando eu mando a equipe lá, o pessoal fala, mas não é você que vem mais. Às vezes tem cliente que deixa de fazer serviço com você por conta disso. Às vezes ele quer que você esteja presente, embora eu ainda vou em vários serviços, eu acompanho vários, acompanho as equipes, eu ando o dia todo acompanhando o pessoal nas ruas aí, faço o trabalho de escritório, depois eu vou para a rua para acompanhar muito serviço. Mas o crescimento, às vezes, ele vai ser dolorido. O crescimento, você tem que abrir mão de muitas coisas. Olha, eu hoje tenho 3 filhos. Na época eu tinha 2 filhos. E não tem nada mais difícil do que um pai de família e você ter pensamentos de desistir de algo que você quer muito fazer, quando você vê sua família passando dificuldade. Né? Meu filho estudava no colégio particular, né? Meus filhos, tive que tirar eles da escola particular na época. Nós passávamos muita dificuldade financeira, sabe? Não foi fácil. Teve dia mesmo da gente comer salsicha no almoço e pegar umas promoções de hambúrguer lá no Barão, que era 39 centavos, um hambúrguer daqueles mais ruins que tinha. Mas eu falava para meus meninos, chegar lá animar, falar, vocês vão comer hambúrguer hoje, tem muita gente que não tem nenhum hambúrguer para comer. E eu animava eles, eu empolgava eles. Mas tudo em busca de um sonho que Deus tinha colocado no meu coração. Quando Deus coloca algo no seu coração, irmão, em paz, deixa ele trabalhar, que ele vai concluir. Por isso que o processo ele é dolorido. Por que muitas das vezes a gente desiste? Porque nós não conseguimos passar por esse tempo de deserto. Sabe, irmão? Nossa vida ela é feita de vales e montanhas. E quando você chegar numa montanha, você passa primeiro pelo vale. Você chega numa montanha. É assim que funciona. Né? A Bíblia fala lá em Salmo 139, a partir do versículo 7, fala que independente de qual seja o tempo que nós estamos passando, seja tempo de muita prosperidade, de abundância, o Senhor está com você. Ou seja, lá no mais profundo abismo, o mais difícil que esteja a sua vida, o mais complicado que esteja, o Senhor também está. Então, em todos os momentos, irmãos, o Senhor estará com você. Filipenses 4:4, a Bíblia fala, né, que, de fato, independente do que aconteça, perto está o Senhor. O tempo todo ele está perto de você.
e Ele que nos dá a paz. Olha, uma das coisas que eu nunca abri mão, né? Independente de qual fosse a situação que eu estivesse vivendo naquele momento, eu sempre dava graças ao Senhor por tudo que eu estava vivendo. Eu nunca diminuí a minha intensidade, a minha vida com Deus, por causa de dificuldades financeiras, problemas financeiros, né? Acredite em mim, tinha vezes que eu saía lá da minha casa, irmãos, eu vinha para oração aqui na videira, aqui no Bueno. E lá de casa até aqui no Bueno dava 18 quilômetros. Eu saía de lá só com a gasolina de chegar aqui no Bueno. Eu vinha para cá 6 horas da manhã. Chegava 6 horas da manhã para orar ali no prédio, ficava das 6 às 8 orando. Eu ficava 8 horas, encerrava a oração, eu ficava ali no estacionamento, sentado dentro do carro, orando, pedindo a Deus, Deus manda um serviço, que eu preciso de um serviço também para me pôr a gasolina, para me voltar para casa. Sabe? De repente, Deus mandava um serviço aqui próximo, aqui no setor Bueno, aqui no Jardim América, nessa região, eu fazia o serviço, eu tinha um recurso para voltar para casa. Olha, Deus nunca me desamparou, em todos os momentos, por mais que eu não estava vivendo como eu gostaria naquele momento, mas Deus nunca me desamparou. Ao longo dessa caminhada, Deus foi tratando, foi me ensinando muita coisa, fui aprendendo, às vezes, da pior maneira possível, porque, de fato, eu não tinha muita instrução a respeito de muita coisa. Só porque Deus, Ele vai nos abençoando, Ele vai nos dando treinamento, Ele vai nos qualificando, Ele vai nos capacitando. E uma das coisas que eu sempre tinha uma percepção, eu falava assim, eu preciso aprender mais. Sabe, irmão? Buscar conhecimento onde nós falhamos é humildade. Uma das coisas que nós precisamos ter. Quando você falha em algo, que você falha em algo, você precisa buscar conhecimento. Isso é humildade da parte do Senhor. Nós precisamos ser humildes e reconhecer onde nós falhamos. Nós precisamos de buscar ajuda. Né? Então, tem 7 anos que eu trabalho, né, como instalação de ar-condicionado, com serviço de refrigeração em geral. Já tem 7 anos que eu trabalho com isso. E acredite em mim, já tem mais de 5 anos, né, que todo jejum é alvo de oração. Eu sempre orava, pedindo a Deus, Deus, manda um contrato. Gostaria de ter contratos fixos, mensais, contratos que, de fato, me dão uma estabilidade financeira, contratos que me dão uma renda mínima. Eu sempre orava por isso, sempre pedindo isso ao Senhor. E esse ano, irmãos, acredite em mim, às vezes o ano de pandemia foi um ano difícil para muitas pessoas pararam, né? Muitos colegas de trabalho na nossa profissão, na minha profissão, parou também de trabalhar com ar-condicionado, mas esse ano de 2021, né, esse ano foi o ano que eu fui mais surpreendido pelo Senhor, sabe? Não sei como, mas eu creio que é favor de Deus, né? Eu fui procurado por um irmão, né, um irmão Próspero, né, que queria investir no meu negócio. Meu irmão achou bem essa forma como eu trabalho, a forma de conduzir, e ele me chamou para poder investir no meu negócio. E eu orei, orando, né? Daí logo aparece mais um outro irmão também, o irmão também queria investir no meu negócio, o irmão, uma bênção, também graça de Deus sobre a minha vida, porque eu nem mereço tanto assim, mas o Senhor nos proporciona isso no meio da igreja. O irmão também achou interessante o meu negócio, querendo investir, querendo criar uma renda extra para ele. Ele achou bênção o meu negócio. E eu fui orar ao Senhor. Pedi ao Senhor, falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Porque, assim, irmãos, os dois irmãos que me procurou querendo investir no meu negócio. Mas só que tem um detalhe, deixa eu te falar. Eu falei, eu era pequeno, mas sempre pensei grande. Essa sempre foi algo que eu tive uma convicção no meu coração. Então, eles me pediram um plano de negócio. Eu falei, meu Deus, plano de negócio, eu nem sei o que é isso. Nem sei como que faz isso. E eu fui orar ao Senhor e tudo, e fui pesquisar e olhar como fazer um plano de negócio. Deus me deu graça, eu montei um plano de negócio. Né? Um plano de negócio ficou até bom aos olhos de alguns, né, que olharam esse plano de negócio, gostou. E Deus me deu a graça, sabe, irmãos, desse irmão, de fato. Né? Eu orei ao Senhor, descansei no Senhor, né? E, de fato, Deus mandou esse sócio. Hoje eu tenho um sócio da minha empresa, para quem não tinha nada, não tinha ninguém. Né? Hoje a minha empresa cresceu, nós estamos crescendo, né? A nossa demanda tem aumentado muito. Estou em processo seletivo de contratação para montar mais uma outra equipe. E Deus me deu um sócio que é um especialista em gestão administrativa, financeira.
E era coisa que eu era um pouco falho. Na minha gestão financeira, não era muito excelente naquilo que de fato Deus estava mandando de recursos. Deus vai e me manda um irmão abençoado para mim, abençoar de forma poderosa na minha gestão financeira. Hoje, o meu panorama, minha empresa mudou, gestão financeira, né? Ele tem um controle dessa gestão financeira, juntamente comigo, nós dois controlamos juntos, nós investimos, né, em maquinários, né, novos maquinários. Então, Deus vai mandando pessoas que, de fato, vai ser um canal na sua vida. Nós temos que ter essa sensibilidade espiritual e criar um network, criar relacionamentos. Sabe, irmãos? Eu creio muito no poder do relacionamento, no poder da igreja, de viver igreja. Então, hoje, graças a Deus, né, e um testemunho aqui, primeira mão para os irmãos, né, foi, vou falar aqui para vocês mesmo aqui, né, poucos, né, resposta de oração de mais de 5 anos que eu orava por um contrato. Essa semana eu assinei um contrato, né, com um órgão público, né, aqui em Goiânia, e de fato algo assim sobrenatural mesmo, assim, um favor multiplicado, triplicado sobre a minha vida, né? A documentação nossa foi aprovada, tudo ok, já assinamos o contrato, vamos começar a executar trabalho nessa grande empresa aqui em Goiânia, que é um órgão público aí da prefeitura, né? Então é graça de Deus sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sabe, irmãos? Mas nós não podemos desprezar os pequenos começos. Eu comecei pequeno, mas sempre pensando grande, sempre orando por isso. Por isso que você precisa ter ousadia para permanecer. Você precisa ter fé para empreender e ousadia para permanecer, porque vai vir o dia mau. Os dias maus virão. E nós, de fato, vamos perceber que nós precisamos permanecer. Quando você decide permanecer, logo o Senhor vem e te abençoa. Às vezes, nós pensamos que está muito longe, está muito difícil, está muito cansativo, está estressante, mas o Senhor nos renova a cada manhã, nos fortalece. Olha, eu vejo hoje, eu desfruto hoje com a minha família, né, com a minha casa, né, ainda tem muita coisa ainda que Deus vai fazer na minha vida, eu creio. Ainda é só o começo daquilo que o Senhor quer fazer. E eu creio muito no Deus da restituição. Então, eu creio que Deus vai restituir, mano, o tempo perdido, o tempo roubado, o tempo de luta, de angústia, o tempo que eu perdi sono, o tempo que nós passamos dificuldade financeira, o tempo que nós fomos muito humilhados, né, por algum tempo. Olha, durante esse processo de transição aí da minha vida financeira ser transformada, meu filho, que é o meu filho mais velho, ele contraiu uma doença, era uma doença rara. Essa doença ela não tinha cura, segundo os médicos. E nós começamos a fazer esse tratamento, sabe? Nós foi um período mais difícil das nossas vidas, né? Foi o período que as portas mais se fecharam sobre nós, foi nesse período. Né? Então, foi um pouco antes de eu chegar na igreja, né? Um pouco antes de eu vir para a vida, um pouco antes de eu começar a empreender. De fato, o Senhor roubou, o diabo roubou, né? O diabo roubou boa parte das nossas vidas com essa enfermidade do meu filho. E Deus começou a transformar nós ali, forjar nós ali naquele primeiro momento. Né? Logo, meu filho foi curado, né? Nós fomos para a igreja, na oração e tudo, meu filho foi curado, a vida do meu filho foi transformada, a nossa vida foi transformada. Então, hoje, quando eu olho para as dificuldades de hoje, eu falo, nada é comparado com aquilo tudo que eu passei. Olha, mais que você, às vezes, pense que Deus te esqueceu, Deus nunca te esqueceu. Tudo aquilo que você tem de desejo, de sonho, anseio no seu coração, acredite, continue focado, continue acreditando que Deus vai fazer na sua vida. Tem uma frase que eu acho muito interessante, né? Essa é boa até de você anotar aí no Instagram, para você colocar aí no seu Instagram. Tem uma frase que fala o seguinte: a vontade de Deus não te leva onde a graça de Deus não te sustenta. Pegou a frase ou não? Vai pegar, vou falar de novo, vou repetir para você anotar. A vontade de Deus não te leva onde a graça de Deus não te sustenta. Então, só mostrando para você o outro lado. A vontade de Deus só vai te levar aonde que a graça de Deus te sustenta. Acredite em mim. Quando você orar por algo, se for a vontade de Deus, pode entrar pelo caminho, pode entrar pela porta, Deus vai te sustentar. A graça de Deus vai te sustentar. A graça de Deus vai te sustentar quando você estiver fazendo a vontade de Deus. Olha, não abro mão
servir ao Senhor, nada. O principal foco meu é, de fato, é servir ao Senhor. Esse é o meu chamado. Eu tenho um chamado pastoral. Eu costumo falar para muitos irmãos, faço assim, irmãos, eu sou pastor, mas eu estou empresário. Foi uma estratégia que o Senhor me deu para, de fato, eu possa prosperar e com um propósito. A vontade de Deus é que nós venhamos a prosperar, abençoar e ofertar na vida de outras pessoas. Esse é o propósito de Deus. Eu tenho um encargo no meu coração. Eu não meço esforço para ofertar e abençoar aqueles que estão próximos de mim. Por quê? O propósito de nós prosperarmos é para que o reino seja edificado, é para que pessoas venham crescer e avançar. Olha, e Deus nos coloca em lugares que nós jamais imaginaríamos que nós poderíamos chegar. Muitas pessoas que já trabalhou comigo, algumas pessoas trabalharam comigo, eu treinei eles, viraram instaladores profissionais. Hoje estão trabalhando aí, né, no Brasil afora, né, em vários lugares. Aí tem instaladores trabalhando, eu ensinei. Uma das coisas que eu nunca restringi também foi isso. Aquilo que eu aprendo, eu ensino. Aquilo que eu sei, eu ensino para todos. Sem medo de virar um concorrente seu. Porque a primeira mentalidade nossa é essa, né? Se eu ensinar ele, ele vai virar o meu concorrente. Mercado para todos, tem espaço para todos. Por mais que você olha e acha que o mercado já está saturado, tem espaço para todos. Agora, recentemente, esse ano também, um irmão muito abençoado aqui no nosso meio também, na igreja, ele tem um instituto de treinamento profissionalizante, né? Forma profissionais. Fui convidado por ele para poder dar um curso, um treinamento, né? Ensinar, né? Sobre instalação de ar-condicionado, sobre os sistemas de refrigeração. Né? Eu fui ensinar por ele, já preparei a apostila, estou com a apostila pronta. Realmente, no próximo ano agora, nós vamos startar esse projeto também agora, de dar aula e ensinar novos instaladores de ar-condicionado. Né? A primeiro momento, qual foi o meu pensamento quando eu fui convidado? O que eu pensei? Eu falei assim, nossa, mas se eu dar aula, treinar as pessoas a mexer com ar-condicionado e tudo, eu vou gerar muito concorrente para mim. Mas e logo o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim que eu vou criar, na verdade, é network, é relacionamento. De repente eu vou criar aí pessoas que vão trabalhar para mim, pessoas que vão fazer parte da minha equipe, né? Através do treinamento ali, pessoas vão fazer parte da minha equipe. E, de fato, tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos capacita, irmãos, nós não podemos represá-lo, nós temos que ensinar. Né? Hoje, eu tenho a oportunidade de estar aqui para falar para você sobre, dar esse testemunho sobre empreendedorismo. Eu até falei para o pastor Rafael, pastor Rafael, não tem uma aula, não tem... Eu até fiquei impressionado, né, com as aulas dos irmãos que já passaram aqui, vários irmãos aí com material, com tanta coisa bacana, bonita. Eu falei, pastor, não tem nada disso, não tem material, não tem nada, mas eu tenho um testemunho do que Deus fez na minha vida, do que Deus está fazendo e do que Deus vai fazer. Eu creio que isso está disponível para nós todos, irmãos. Eu não estou aqui querendo engrandecer, falar que eu sou bom em alguma coisa, não. Isso tudo foi fruto do Senhor. Isso tudo foi o Senhor. Né? Da onde que eu vim de uma família pobre, né? Dificuldade, não consegui estudar muito, eu não tenho curso superior, eu não tenho muita coisa. Mas só que tudo que eu tenho veio do Senhor. Tudo que eu aprendi veio do Senhor. Tudo que Deus está fazendo na minha vida, tudo isso é obra do Senhor, não tem nada a ver comigo. Porque se olhar as minhas qualificações, eu não sou nem tão bom assim, eu nem sou excelente, nem sou muito bom para falar, não sou aquele cara muito eloquente, mas só que eu decidi servir ao Senhor. Eu decidi ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar as pessoas próximas de mim. Eu me alegro com isso. Hoje, eu chego diante da minha família, eu sou um testemunho, de fato, de alguém que deu certo, de alguém que avançou, de alguém que cresceu. E hoje eu tenho a oportunidade de abençoar a minha família, abençoar os meus pais, abençoar aqueles que estão à minha volta, né? Porque o Senhor fez com que o nome dele fosse engrandecido através da minha vida. E eu glorifico ao Senhor todos os dias, porque, de fato, é Ele que tem me sustentado, é Ele que tem dado estratégia. E acredite em mim, o Senhor tem algo para você, tem algo para mim, tem algo para todos nós, mas tudo com um propósito. O Senhor, Ele quer te abençoar com um propósito. O Senhor vai te prosperar, mas com um propósito. O Senhor vai te prosperar para que você possa abençoar outras famílias. Hoje tem irmãos que são da igreja que trabalham comigo, tem famílias, né, que são sustentadas trabalhando comigo. Isso é favor de Deus. Eu sempre encorajo eles
Às vezes esse desejo no coração deles também de montar sua própria empresa. Eu nunca, de fato, desanimei eles falando que é difícil, que é complicado. Eu sempre encorajo eles. Você está trabalhando comigo, mas você tem um desejo no seu coração, o Senhor vai te levar a lugares altos também, assim como Ele fez com a minha vida. Eu encorajo, eu estimulo, porque, de fato, né, muitas pessoas irão te desanimar. No começo, quando eu comecei a trabalhar com ar-condicionado, muitas pessoas me desencorajavam, falavam, mexe com isso não, isso é canseiro, isso tem ainda trabalho, vai ver o tanto que isso é cansativo, não mexe com isso não, faça outra coisa para você fazer, o mercado de ar-condicionado está desgastado, aqui em Goiânia não dá mais para trabalhar com isso. Né? Muitas pessoas vinham dessa forma, assim como aquelas pessoas apareceram na vida de Ana, para ela desanimar de ter um filho. Sabe? Ana, se você for ver em 1 Samuel, no capítulo 1, o propósito de Ana, o desejo de Ana era ter um filho, mas o desejo de Deus era de ter um Samuel. Samuel foi uma pessoa consagrada ao Senhor, foi alguém que, de fato, tem uma história na Bíblia assim, poderosa. Então, às vezes, isso acontece nas nossas vidas. Às vezes, nós queremos tanto algo, e não acontece nas nossas vidas, é porque você quer algo ainda sem propósito. Mas, a partir do momento que tiver propósito, aquilo que você está desejando no seu coração, acredite em mim, o Senhor vai fazer os arranjos certos, vai te colocar nos lugares certos, com as pessoas certas, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, irmão? Não é da vontade do Senhor que nós estamos a viver uma vida medíocre, uma vida na média, uma vida de dificuldade, uma vida de falta de paz. Isso não é da vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós venhamos viver uma vida em paz, uma vida alegre, uma vida descansada, uma vida contente, uma vida, de fato, que você venha ter prazer na sua vida. Né? Acredite em mim, irmão, tudo que você for fazer, você precisa ter alegria. Então, alegria queimando no seu coração. Eu levanto, eu não dou espaço para desânimo, para cansaço, para preguiça. Eu não penso em retroceder, não desanimo, embora venham os dias maus, dias complicados, dias às vezes tenebrosos, dias escuros, mas logo eu me animo no Senhor, renovo no Senhor e bola para frente, vamos embora e toca a caminhada e logo a gente está desfrutando novamente, o Senhor está abrindo portas. Assim tem que ser nas nossas vidas, sabe? Eu quero te falar algo. Você ainda não começou a empreender, ou se você está empreendendo, e você ainda está naquele processo de transição que tudo está difícil, parece que tudo está indo devagar, acredite em mim, permaneça. O Senhor está te forjando para algo mais poderoso. O deserto, irmão, ele não foi feito para a gente morar no deserto. O deserto ele é um local de transição, de passagem. Você passa pelo deserto para você chegar numa terra prometida. Uma terra que manda leite e mel, uma terra de descanso, uma terra de desfrute. Então, o deserto ele é passageiro. Você não vai ver, em momento nenhum na Bíblia, alguém que ficou no deserto, que morou no deserto. Alguém que ficou no deserto pro resto da vida. Você vai ver que as pessoas passaram pelo deserto, mas para chegar num propósito. Assim vai ser na sua vida. De repente você esteja passando por isso, passando por um deserto, passando por conflitos na sua mente. Às vezes você esteja passando por conflitos também profissional. Você não sabe se você empreende ou se você, de fato, continua trabalhando, né, de carteira assinada, de CLT. Ore ao Senhor, peça estratégia ao Senhor. Você também quer empreender, mas não sabe com o que mexer, pede ao Senhor, pede estratégia para o Senhor, converse com pessoas maduras, converse com empreendedores que deu certo, converse com empreendedores que de fato prosperou. Ele vai te dar uma luz, ele vai ser bênção na sua vida. Caminhe com pessoas que têm propósito, caminhe com pessoas que querem avançar, caminhe com pessoas que querem prosperar. E você também vai prosperar. Você vai prosperar e você vai chegar a experimentar de um favor sobrenatural sobre a sua vida. E agora, né, Deus me deu outra oportunidade. Irmãos, eu estou falando algo aqui porque nós estamos numa reunião fechada. Estou falando algo aqui para estimular a sua fé. Não estou falando aqui não é para poder mostrar nada, não. Longe disso, meu Deus, meu coração não é para isso. Meu coração é para edificar a sua fé. Agora, 2 meses atrás, um irmão me procurou para me poder investir num negócio que ele tem, que ele precisava de um sócio, do investidor. Eu orei ao Senhor, falei, não, esse não é o negócio. Agora apareceu uma outra oportunidade de investimento de um outro negócio. Para mim, daí eu já despertei um grande interesse de investir nesse negócio. Deus está me dando a oportunidade de criar rendas para mim, onde é que eu nem preciso estar lá 100% no negócio. Deus está me dando estratégia para isso. A partir de janeiro agora eu vou startar esse novo projeto. Vou investir num negócio agora que Deus
colocou diante de mim agora também um negócio muito bênção também para mim. Então, eu tô crendo plenamente que o Senhor está derramando favor sobre mim de forma poderosa, que eu nem mereço, mas o Senhor tem feito sobre a minha vida. E, de fato, eu oro ao Senhor, descanso no Senhor. Não tomo nenhum tipo de decisão sem orar ao Senhor. Irmãos, não tomo nenhum tipo de decisão sem antes orar. Eu não vivo na impulsividade. Eu oro ao Senhor, descanso ao Senhor. Enquanto o Senhor não fala comigo, eu não tomo decisão. Pode ser a oportunidade a melhor que for. Tem que decidir, tem que ser rápido, tem que ser agora, você vai perder. Se tem que ser rápido, é porque não era para ser. Quando é algo da parte do Senhor, você não vai ver o Senhor correndo. O Senhor não corre, o Senhor não se apressa em nada. Tudo é no tempo de Deus. Eu creio nisso. Creia nessa verdade também, que tudo é no tempo de Deus. O Senhor vai fazer algo poderoso sobre a sua vida também. Bem, queridos? Vou encerrar por aqui. Eu espero que você tenha sido abençoado, edificado. Se você foi edificado, né, comenta algo lá no Instagram, marca nós lá no Instagram, Douglas1 Almeida, né, me marca lá no Instagram que eu vou repostar se você foi edificado, se você de fato crê que o Senhor pode fazer algo na sua vida, né, acredite nisso. A frase, a irmã perguntou, depois eu vou colocar ela lá no grupo, o pastor Rafael quiser encaminhar, a vontade de Deus não te leva onde a graça de Deus não te sustenta. A vontade de Deus só vai te levar onde que a graça de Deus te sustenta todos os dias. Amém, queridos? Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor Rafael, pela oportunidade. Amém, meu querido. Meu computador deu pau aqui, travou, eu fiquei com medo de reiniciar ele e encerrar a reunião do Zoom. Aí estou pelo do meu irmão aqui. Aí tá você como anfitrião, então é só você clicar aí agora em encerrar a reunião. Aí ela já vai ficar salva e eu vou colocar daqui a pouquinho lá no YouTube. Mas glória a Deus pelo seu testemunho. E eu creio que o coração de todos aqui foi incendiado para empreender e para perseverar, permanecer. Amém. Glória a Deus, pastor. Obrigado pela oportunidade. Vamos encerrar aqui. Deus. Amém. Tamo junto, querido. Só clicar você aí, Douglas, e encerrar a reunião. Beleza. Ficar aqui agora. Com Deus.